Se você usa IA para alguns processos simples do seu dia a dia ou até no seu trabalho, talvez seja a hora de você repensar e criar uma outra forma de chegar no resultado final. Tudo isso começou com a crise dos chips de processadores, memória RAM e armazenamento, até chegar recentemente no próprio serviço. Eu vi alguns conteúdos sobre esse assunto, então resolvi trazer aqui para o canal para mostrar um pouco do lado de quem cria, né? Do lado criativo, do lado operacional da coisa. A IA sempre existiu, né? Desde o primeiro computador, a gente sempre teve acesso a vários serviços e várias ferramentas que tinham inteligência artificial. Claro que não num nível tão alto quanto agora, mas sempre existiu. Então, basicamente, a gente sempre teve acesso a esse serviço. Mas de alguns anos para cá, acabou furando a bolha e ficou uma coisa muito geral, né? Muito mainstream. Todo mundo começou a usar, seja o ChatGPT, o Gemini. Muitos celulares acabaram vindo já com essas ferramentas e acabou dando acesso desde as pessoas que já usavam para trabalho ou para correção de arquivos e tudo mais, até a senhorinha que vai lá no mercado e pede para a IA fazer uma lista de compras para ela. E tudo que fica popular de uma hora para outra, chega um momento que satura, e com a IA não ia ser diferente. Eu sempre conversei sobre isso com as pessoas ao meu redor, e a minha opinião sobre as IAs é que chegaria um momento em que a bolha ia voltar a ser só de quem realmente gosta e quem realmente precisa daquilo, e não uma coisa tão popular quanto o ChatGPT se tornou. E isso, pelo que a gente consegue ver nas últimas notícias, nos últimos acontecimentos relacionados a IA, a gente vê que realmente está acontecendo. A gente não vai ver mais tanta gente usando, primeiro porque já saturou, como eu falei. Então, muita gente que usava para coisas básicas viu que não era tão vantajoso assim. Isso eu tô falando para pessoas normais, tá? Não pessoas que estão dentro dessa bolha da tecnologia, que gostam, que aplicam a IA na empresa e etc. Mas pessoas que são a maioria normais, né? Que acabam usando ali uma vez ou outra para consultar ou para tirar uma dúvida. E na minha opinião, as empresas de IA acabaram injetando muita grana nisso, principalmente a Nvidia, né, lá fora, e acabou dando um passo maior do que a perna, talvez. Não para eles, porque é uma empresa bilionária, mas pro assunto IA de modo geral, porque eles apostaram muito nisso, só que ao mesmo tempo a gente não tem espaço suficiente, físico mesmo, para acomodar tanta informação assim, tanto banco de dados, tantos servidores, para alimentar todas as IAs que existem hoje em dia. Então, obviamente, vai chegar um momento em que vai ser limitado o acesso, o uso das IAs. Já está sendo cobrado por isso, e eu acredito que principalmente para essas pessoas que usam futilmente as IAs, que não precisam para trabalho, ou que até usam no trabalho, só que ela poderia simplesmente fazer uma revisão de 10 minutos a mais ali, lendo um texto ao invés de jogar na IA, ela não vai pagar R$ 1.000 por mês para a IA fazer aquilo por ela, sendo que com 10 minutos ela vai conseguir fazer o trabalho. Então, são coisas que vieram para facilitar, mas ao mesmo tempo se tornaram insustentáveis a longo prazo para as empresas, porque se você não sabe, para os servidores de IA trabalharem, eles precisam de computadores muito potentes para conseguir gerar todos os dados e todos os cálculos matemáticos para fornecer os resultados em cada pesquisa que as pessoas fazem. E isso gera um custo milionário. E as empresas acabaram investindo muita grana nisso, só que não tem um retorno. Pelo menos não por enquanto. Talvez não da forma que eles imaginavam. Então, para consertar esse rombo financeiro, eles vão precisar arrecadar dinheiro de uma outra forma. E a outra forma seria cobrando pelo serviço.
Então na minha cabeça faz todo sentido esse raciocínio que eu tive há um tempo atrás de que as IAs vão acabar, porque vai ser uma coisa muito nichada, vai ser uma coisa que realmente só quem for do nicho da tecnologia ou quem tiver uma empresa muito específica vai acessar esse tipo de serviço, porque vai se tornar um serviço cada vez mais caro, porque não tem espaço suficiente para todo mundo. E a partir do momento em que as pessoas começarem a entender isso e começarem a ver que as empresas estão cobrando um valor totalmente absurdo para fornecer um serviço que antes era gratuito, grande parte das pessoas vão deixar de pagar, deixar de assinar esses serviços, porque cada vez mais a tendência é aumentar o valor para justamente justificar o valor investido dessas empresas que estão cobrando, por exemplo, o Google R$1.000 ali para você ter acesso ao Perplexity, se eu não me engano. Então, cada vez mais a gente vai ter menos gente assinando esses serviços e deixando de lado e voltando a usar a inteligência humana, que é o mais importante. Resumindo meu pensamento aqui, eu acredito que quanto menos processos a gente entregar na mão do computador e mais processos a gente saber fazer, saber resolver, melhor vai ser o nosso futuro. E eu não tô falando aqui de empregos que poderiam ser substituídos, eu tô falando de raciocínio lógico mesmo. Tem muita gente hoje que, ao invés de dar uma breve pesquisa, simplesmente abre lá o ChatGPT e pesquisa uma coisa que poderia ser solucionada da mesma forma, só que de um outro jeito. Talvez de um jeito um pouco mais humano. Então acho que esses mini processos que foi imposto pra gente vão acabar com o tempo e a gente vai voltar ao que era normal antes, que já era muito bom. Inclusive, usem o Google, para de perguntar o preço das coisas e pesquisa no Google que você vai encontrar.